boa noite, e que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, seu lar, a sua família, e que nós possamos continuar juntos buscando a face do Senhor. Como Igreja de Cristo, que nós possamos continuar sempre valorizando a sua palavra, valorizando e priorizando também a oração. É por isso que nós estamos desafiando a igreja a unirmos todos como um grande exército de soldados de oração. 8 horas da manhã, 12 horas, meio-dia, e 18 horas, 6 horas da tarde. Às 18 horas nós temos o nosso momento de oração, quando juntos agradecemos as bênçãos e também suplicamos ao Senhor segundo as nossas carências, mas temos um breve estudo bíblico. E esta semana nós temos falado sobre os 10 mandamentos. Hoje, sexta-feira, estaremos falando um pouquinho sobre o 10º e último mandamento. Eu espero que você tenha acompanhado e tenha sido muito abençoado também nos outros estudos que nós realizamos esta semana e na semana retrasada também. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje, que está baseado, é claro, em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, quando temos a narrativa da entrega dos 10 mandamentos da lei de Deus nas mãos de Moisés e das mãos de Moisés para o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, e deles a nós, a Igreja de Cristo, em todo o tempo. E eu quero começar dizendo que sempre na história da humanidade, sempre nós tivemos as leis. As leis sempre fizeram parte de todas as sociedades. Os grupos tribais já obedeciam às leis que eram estabelecidas de forma oral pelos seus antepassados. Estas leis ainda não estavam escritas, mas eram conhecidas e todos precisavam obedecer para o bem comum. Viver em sociedade significa que há necessidade de uma regulamentação. E as leis é que fazem isso para o nosso próprio bem. As leis escritas mais antigas são os códigos sumérios de Ur-Nammu, desde o ano 2050 a.C. Mas com certeza nenhuma lei impactou tanto toda a humanidade como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a lei básica, estrutural do Senhor, o nosso Deus, não apenas mudou totalmente a história da nação de Israel, mas ela teve um efeito incrível, impressionante sobre todas as nações, sobre toda a face da terra, desde que ela foi entregue a Moisés e ao povo de Israel no Monte Sinai. Nenhuma outra legislação foi tão importante quanto os 10 mandamentos, a lei de Deus. Por quê? Porque nós precisamos. E Deus sabia o quanto o povo de Israel precisava destas normas para que eles tivessem uma vida harmoniosa, para que houvesse respeito e compreensão, para que evitassem os erros e principalmente vivessem na presença do Senhor, porque os 10 mandamentos eles falam sobre o nosso relacionamento com as pessoas, mas também os 10 mandamentos falam sobre o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso Deus. Então nós precisamos, como seres humanos, na nossa comunidade, na nossa sociedade, de normas, leis, mandamentos. Se você mora num condomínio, por exemplo, você sabe que existe um estatuto, existe um regimento que você deve conhecer e deve obedecer, porque você vive num condomínio em que as pessoas devem ser respeitadas e elas vão respeitar você também. Na escola existe também existem ordens, normas. No serviço público é assim, nas empresas, na igreja nós temos o estatuto, nós temos o regimento interno, nas organizações, nas instituições, no trânsito existem as leis do trânsito, enfim, nós precisamos, é uma necessidade. E Êxodo 20:17 traz para nós o 10º mandamento, o 10º mandamento da lei de Deus. A palavra hebraica traduzida para cobiça significa possuir no coração uma intenção oculta
que mais tarde se manifesta em ações concretas de furto e roubo. Então este mandamento ele é muito amplo e ao mesmo tempo muito profundo, muito significativo. Não cobiçarás. Nós não podemos cobiçar nada. Nós não podemos permitir que a cobiça esteja presente em nós e assim nos distanciando de Deus e trazendo sérios prejuízos espirituais para a nossa vida. Cobiçar aqui também significa desejos íntimos, que se revelam como intrigas para se apoderar dos bens que outra pessoa possui. Então nós vamos encontrar aqui pelo menos 3 palavras para uma definição bíblica de cobiça. Há uma palavra que significa o desejo incontrolável de possuir o mundo e os bens materiais, poder, influência e prestígio. Uma segunda palavra para cobiça significa o amor desordenado pelo mundo. O mundo, então, é o objeto da cobiça e se torna um ídolo na vida da pessoa. A terceira palavra significa cobiça mesmo, intenção impura, ambição excessiva, desejo intenso e ardente de aspiração. Agora observe como é grave a desobediência ao 10º mandamento, não cobiçarás. Quando nós vamos para o início da história da humanidade, lá em Gênesis, no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, criou a mulher, nós vamos encontrar a cobiça como sendo o primeiro pecado cometido por Adão e Eva. Eles estavam cobiçando tudo aquilo que a árvore da vida poderia proporcionar a eles. No dilúvio, a Bíblia diz que a cobiça foi a razão de todo o pecado que levou Deus a compreender a necessidade de decidir soberanamente pela destruição da terra, enviando o dilúvio e salvando apenas um casal de cada um dos animais e também Noé e a sua família. Êxodo 34 revela que as nações inimigas cobiçavam as terras de Israel. Por isso, seus exércitos estavam sempre invadindo o povo de Israel para conquistar as suas terras que eram produtivas. Números 11 revela que a cobiça existia em relação ao alimento, às comidas do Egito. Deuteronômio 7 declara que a cobiça pelo ouro e a prata das imagens é uma abominação aos olhos do Senhor. Veja só, a cobiça pelo ouro, pela prata, as imagens, é uma abominação. O rei Davi, infelizmente, um dos grandes nomes da história da Bíblia, o rei Davi caiu terrivelmente porque cometeu o pecado da cobiça. Mas não apenas desobedecendo os 10 mandamentos, o 10º mandamento, Davi não apenas cobiçou, mas ele também cometeu um assassinato, outro dos 10 mandamentos, e ele adulterou com uma mulher que não era a sua esposa, naturalmente. Então a cobiça do rei Davi levou ele ao adultério, depois levou ele ao assassinato e, claro, à mentira. O profeta Isaías vai ensinar que a cobiça causa indignação ao Senhor, o nosso Deus. Outro profeta, o profeta Jeremias, afirma que a cobiça, a ganância, tudo isso leva à violência e o derramar de sangue inocente. Para concluir, na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que a cobiça é o princípio de todos os males. A cobiça é o princípio de todos os pecados. Vejam só como é grave. Então nós precisamos atentar para o 10º mandamento, assim como nós precisamos conhecer e obedecer todos os demais mandamentos, entendendo que este ato de cobiçar algo, ele pode levar com certeza a vários outros pecados que trarão sérios prejuízos a nós, às outras pessoas, mas principalmente trará grande tristeza ao coração do Senhor, o nosso Deus, com consequências espirituais terríveis sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor Deus esteja cuidando de nós e nos livrando de todo o mal, não apenas da cobiça, mas da desobediência a qualquer um dos mandamentos do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus.